Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 12. Aleluia. Todos acharam? Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, queridos? Você pode tomar seu assento, por bondade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que ora nos é ministrada, e o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite é que ela seja uma palavra, Pai, revelada aos nossos corações pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Deus, que o poder do teu Espírito Santo nos revelando a tua palavra, ela passa a ser, Pai, a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, caminhos os quais, Senhor, nós devemos trilhar debaixo da sabedoria vinda do alto. Que o Senhor, Pai, possa, ó Deus, nos brindar nessa noite, Pai, ó Deus, nos trazendo, Senhor, uma palavra, ó Deus, que abençoe os nossos corações, ó Deus, e nos dê um direcionamento, ó Deus, pelo propósito para o qual ela foi designada, para poder abençoar famílias, para abençoar lares, para abençoar, Senhor, relacionamentos. Senhor, no nome santo de Jesus, nós clamamos, ó Pai, para que a tua glória, ela repouse sobre nós, e que haja, Senhor, compreensão da sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, você bem sabe que esse é o primeiro milagre da trajetória ministerial de Jesus. É a primeira maravilha, o primeiro prodígio que Jesus ele estabelece na sua caminhada ministerial. A Bíblia, ela nos mostra que ali dá início a uma jornada. Mas me chama bastante a atenção que esse seja o primeiro milagre.
E talvez, né, dentro do nosso conceito, né, daquilo que é uma grande maravilha de Deus, por que o primeiro milagre não foi a ressurreição de Lázaro? Eu fico a me indagar acerca disso. Porque o primeiro milagre não foi a cura do cego Bartimeu? Porque não foi a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, da filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo? Não foi a cura do paralítico no tanque de Betesda? Todos esses sinais, esses milagres, eles foram a sequência de um que foi o primeiro. Mas me chama a atenção, porque na Bíblia não tem nada por acaso, querido. Não tem nada que esteja fora de ordem, ou que seja obra de uma coincidência. O primeiro milagre que Jesus faz se dá dentro de um contexto. Existe um ambiente, e é um ambiente de celebração, mas não é um ambiente de uma celebração qualquer, é um ambiente de uma celebração de casamento. E dentro de uma celebração de casamento é onde nós entendemos que oficialmente se inaugura uma nova família. Casamento é coisa de Deus, família é coisa de Deus, e um princípio bem caro, um princípio bem importante para o Senhor Jesus. Por isso, o primeiro milagre, ele se dá dentro de um contexto de uma celebração de casamento. Uma família, uma nova família estava oficialmente sendo constituída. No entanto, queridos, existe uma outra, eu digo isso, tá? Eu pastorei uma igreja com muitos jovens, uma loucura, e dentro de um conceito de sociedade que muitas vezes relativiza a questão do casamento, eu não sei se aqui, né, eu digo em termos de cidade, vocês têm muito esse tipo de problema, mas aonde eu pastoreio nesse momento, eu tenho muito esse tipo de problema. E algo que para mim, eu sou ministro de um ministério também chamado Casados para Sempre. Eu não sei quantos aqui conhecem ou quantos já tiveram a oportunidade de fazer esse curso. É um ministério interdenominacional. Você conhece? Já fez o curso? Uma bênção, né? Eu me converti através desse ministério há 20 anos atrás, e ainda ministro, ainda tenho a minha equipe, né? O pastor Fabiano esteve lá. A igreja é uma igreja que está num ritmo bastante acelerado, embora com pandemia ou sem pandemia, mas eu continuo ministrando. Eu tenho o meu grupo, eu e minha esposa temos o nosso grupo de Casados para Sempre. Mas o que eu queria poder dizer é o seguinte: a cidade onde eu pastorei é uma loucura. As pessoas, elas não se casam, elas vão para o convívio, vivem amasiadas, e esse é um contexto que as pessoas, elas vêm para dentro da igreja, né, com essa brecha, né, que precisa ser restaurada, e a gente trabalha, né, com todo o carinho. E me chamou muito a atenção o contexto dessa palavra, de que o primeiro milagre que Jesus faz é dentro de um contexto de casamento, afirmando que casamento é algo importante, e é algo que nós, cristãos, precisamos continuar reafirmando em todo o tempo esse princípio, esse valor. E o primeiro milagre que Jesus ele realiza é um milagre na inauguração de uma família, e é um milagre de transformação da água em vinho.
E o texto também nos mostra de que haviam talhas, 6 talhas, usadas na purificação cerimonial dos judeus, para que pudessem lavar as mãos, os pés, da Galileia, os pés sujos de barro ou de lama, de poeira da Galileia empoeirada, quando eles chegavam dentro do contexto do casamento. Mas Jesus, dentro de um casamento, ele faz um milagre da transformação da água em vinho. Eu vim aqui nessa noite para poder dizer para você que, à luz dessa palavra, à luz daquilo que Jesus diz, que casamento, que família é algo importante, de que a minha casa e a sua casa é lugar de transformação, é ambiente propício para que haja uma transformação. E eu acho curioso que haviam 6 talhas, e essas 6 talhas, eu entendo que nós podemos fazer uma comparação alegórica de que são 6 áreas na vida da gente, para que a minha casa e a sua casa sejam um lugar de transformação, para que a minha vida e a sua vida sejam um lugar de transformação, para que o seu ambiente de trabalho ele seja lugar de transformação, para que o lugar que você ocupe dentro da igreja, no ministério que o Senhor te confiou, seja lugar, ambiente de transformação, para que dentro no meio da unidade, da família na fé, nós também tenhamos a nossa vida, a presença de Jesus, que exerce, que realiza um milagre de transformação no meu ministério, na minha vida profissional, na minha vida de relacionamento com a minha parentela, faz uma transformação no meu relacionamento com a minha unidade menor ali da minha família. Aonde quer que você vá, Jesus na tua vida, ele opera um milagre, e é um milagre de transformação. E aqui, essas talhas, elas me apontam para algumas coisas, para algumas questões. Eu comentava com o pastor Fabiano, de que um mal que nós vivemos nesse tempo, que por vezes, os relacionamentos, eles estão muito superficiais. Quem aqui é crente há mais de 15 anos? Levanta sua mão para mim. Mais de 15 anos. Amém? O contexto de comunhão da igreja, a comunhão, entre os irmãos na igreja, há 15 anos atrás, era bem diferente do contexto de comunhão que nós vivemos hoje. O relacional. A pandemia também tem agravado isso, mas, queridos, nós entendemos de que os relacionamentos eles têm sido vividos com muita superficialidade, sem aprofundamento. Eu costumo brincar com os meus meninos lá, nas reuniões que às vezes que nós temos de 15 em 15 dias, do Ministério da Juventude. Eu falo com eles, às vezes a gente está com o seguinte propósito: ado, cada um no seu quadrado. É você para lá, ou ema, cada um com os seus problemas. A gente às vezes está muito afastado, a gente está muito distante um do outro. Às vezes, queridos, esse distanciamento ele se manifesta dentro do ambiente da família. Às vezes dentro do ambiente de trabalho já não tem mais, aquela comunhão que se tinha em outro tempo. E dentro do ambiente da igreja, queridos, às vezes a gente entra, para poder fazer uma celebração de um culto, e aí a gente vai embora, já há cerca de 1 ano que a gente praticamente não pode ter eventos de comunhão, de podermos nos reunir na igreja, fazer aquele almoço de domingo, para que as famílias venham. Queridos, quanta saudade disso, quanta saudade disso.
Mas isso acaba se agravando, ou por vezes nós às vezes não nos apercebemos, porque nós deixamos que isso se naturalize dentro de nós. Mas preste atenção, para que o milagre de transformação da água em vinho acontecesse, foi preciso que Maria, mãe de Jesus, ela identificou um problema. Ela identificou um problema. E que problema era esse, pastor? Estava começando a faltar vinho na festa. Uma cerimônia de casamento judaico, ela durava uma semana. A lua de mel era de 1 ano. Oh, glória! Só vitória, hein? Queridos, uma semana de festa. E outra coisa, existia algo na lei judaica que dizia que se faltasse o vinho na festa, aquele que era o patriarca, o provedor da festa, o que estava dando a festa, ele poderia até mesmo receber uma multa. E aí, Maria viu um problema. Mais do que ver o problema, ela se importou com um problema que não era dela. Ela poderia ter, lavado as mãos dela. Falar em lavar as mãos, querido, deixa eu só compartilhar com vocês uma gafe. Eu vim aqui no óleo, que eu pensei que era álcool, e chapei óleo na minha mão. Ai, sou o sangue do Cordeiro. Mas também se eu não fizesse isso, não era eu. Bom, queridos, Maria, ela viu o problema. Ela se importou com um problema que não era dela. E Maria buscou uma solução para o problema. E aqui começa a apontar para mim, na minha leitura desse texto, de que aqui tem uma talha para poder ser cheia. Aqui tem uma chave para mim e para você, para que nós possamos aplicar dentro da nossa família, no meio da nossa parentela, dentro da área da igreja que o Senhor nos plantou, no ambiente do trabalho, no convívio em sociedade. Existe uma talha que precisa ser cheia, a talha da solidariedade. A Bíblia tem um nome para isso: compaixão. Sentir a dor do outro. Maria poderia ter feito: eu sou convidada da festa, eu não tenho nada com isso, o problema aí é dos pais da noiva, eles é que se virem para lá. Aliás, queridos, a palavra de Deus, ela sempre nos mostra que nós devemos nos importar e sermos solidários com as pessoas. Na verdade, Jesus, ele tem uma palavra lá na parábola do bom samaritano, que ele condena a pessoa que deveria exercer a solidariedade, a compaixão, e não o faz. E ele projeta um destaque para a vida de um homem que é um bom samaritano. A palavra de Deus diz que um homem descia de Jerusalém, ele foi assaltado, espancado e estava semi-morto. Eu fico até hoje perguntando o que o cara está semi-morto. Mas a palavra ela diz isso, e diz que passou um sacerdote, e o homem estava ali, e o sacerdote passou de largo. E vinha descendo também um levita. O levita viu o homem caído e ele fingiu que não era com ele. Mas veio um bom
samaritano, e tomou aquele homem, o levou para uma hospedaria, o hospedou lá naquela hospedaria e cuidou dele. A Bíblia nos mostra que nós, enquanto cristãos, é uma advertência, e eu tomo essa advertência para mim. Toma essa advertência para mim. Eu não posso deixar de exercer a minha compaixão. E o ambiente da família, não na sua família, né? Que você é crente pra caramba, ora, consagra, e a tua família é toda ela de Jesus. Mas na minha família, só o sangue de Jesus. Tem muita gente complicada. Na tua não, mas na minha tem. Ambiente oportuno para que eu possa exercer solidariedade. Se Jesus me chamou e te chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, que essa luz ela comece a resplandecer dentro dos lares, dentro da minha casa, dentro da tua casa. Queridos, eu fico olhando para esse texto e para essa talha que nós precisamos encher. Aonde existe solidariedade e compaixão, existe um milagre da transformação. O milagre da transformação da água em vinho só acontece por quê? Porque Maria apresenta um coração compassivo. E ela não tinha nada a ver com a festa, era uma convidada, uma simples convidada. Queridos, muitas vezes existem coisas que dos séculos estão à nossa volta e que às vezes a gente não quer abraçar o problema, a gente não quer abraçar a causa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui eu vou me referir especificamente ao contexto da família. Aonde não há milagre da transformação, há deformação. Aonde não existe transformação, há deformação. Aonde não há transformação, há confusão. E aí a confusão ela continua, ela permanece. Satanás continua bagunçando por vezes no ambiente da família, enquanto a gente não chamar a responsabilidade para nós e exercermos a nossa solidariedade, a nossa compaixão. Precisamos aprender a encher a talha da compaixão, da solidariedade. Não adianta, querido, eu vir aqui juntamente com os meus irmãos aí que somos crentes aí há mais de 15 anos, e eu chegar aqui e falar uma constatação do que nós vivemos enquanto sociedade. Nós estamos aqui para podermos fazer a diferença. Nós estamos aqui para podermos nos levantar tão logo possamos, para a gente poder fazer uma festa de arromba aqui e poder fazer um evento de comunhão maravilhoso, juntar as famílias, ter um momento de comunhão precioso aqui, com comida, com festividade, com muita alegria e com muita presença de Jesus. Não adianta a gente ficar só lamentando, porque hoje já não é mais como era 15 anos atrás. Mas isso está sob a minha responsabilidade e a sua. Está em nossas mãos podermos fazer isso. Exercer solidariedade, encher a talha da solidariedade dentro da sua família. Exercer compaixão lá dentro da sua família, num lugar onde existe desafio, no meio da tua parentela, onde tem gente que às vezes é complicado sim, mas Jesus te levantou para você poder descomplicar, e está registrado na Escritura: família é bênção de Deus, e existe uma talha que precisa ser cheia, a talha da compaixão. Uma outra talha, nós vamos encher mais uma talha nessa noite. Maria viu e falou para Jesus:
Jesus ouviu, compreendeu e respondeu. Maria vai e fala com os serventes ouvem, compreendem e respondem, e por aí vai. Existe uma outra talha que precisa ser cheia para que nós possamos ter a nossa casa como lugar de transformação. A transformação da água em vinho, o milagre que Jesus estabelece de transformar a água em vinho, ele só acontece porque existe uma dinâmica humana. A primeira é um coração compassivo, e a segunda é porque existe um princípio, a comunicação. Falar, ouvir, compreender e fazer. Falar, ouvir, compreender e fazer. Queridos, muitas vezes nós não temos paciência, e às vezes as pessoas também não têm paciência para nos ouvir, e aí você mal acabou de proferir uma frase e a pessoa já tirou conclusões precipitadas acerca do que você falou ou do que você queria dizer. Ela faz uma interpretação segundo os critérios que estão no coração dela, e muitas vezes ali existe confusão, existe conflito. O milagre da transformação, ele só acontece porque a comunicação, o que é falado, é ouvido, é compreendido e é posto em prática. Os serventes ouviram, eles colocaram em prática, eles ouviram até o final. Quantas vezes, queridos, dentro do ambiente da família, nós estamos com o nosso tempo corrido, ou estamos sem paciência para podermos ouvir quem quer que seja. Às vezes estamos na correria, não paramos para poder ouvir um filho, não paramos para poder ouvir um sobrinho. Uma criança às vezes quer nos mostrar uma tarefa da escola, e às vezes a gente fala: não, eu não tenho tempo, eu estou com meu dia corrido, eu não tenho tempo para isso agora, depois a gente conversa. E aí o sistema de comunicação, diálogo, ele fica prejudicado. Queridos, para que a minha casa e a sua casa, ela seja lugar de transformação, é necessário de que haja diálogo. Precisamos encher essa talha, precisamos encher a talha do diálogo, precisamos ser bons ouvintes. E outra coisa, não é ouvir para entrar no ouvido e sair no outro, é ouvir com o coração, é chegar diante de uma criança, se possível for, você abaixa os seus olhos, você abaixa para o seu rosto ficar no nível dos olhos da criança, e você olha para que ela possa perceber de que você está lhe dando atenção. Ouvir os idosos, a sabedoria dos idosos. Ei, querido, a nação judaica, ela tem essa virtude, a sabedoria do ancião, que muitas vezes nós desprezamos. Às vezes o idoso, ele vai falar alguma coisa, ele não tem voz, não tem vez no que ele vai falar, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro do ambiente de trabalho. O idoso é ultrapassado. Querido, não. Na nação judaica é uma virtude poder se assentar na mesa e poder ouvir o ancião, ouvir a sabedoria que vem do ancião. Amados, os anciãos, meus pais tomaram a segunda dose da Covid, agora deve ter umas 3 semanas. Meus pais moram em Nova Friburgo, e eu fui lá visitá-los, e aí sentei lá, fiquei com meu pai 2 dias lá, conversando com ele. Quanta sabedoria, quanto ensinamento, quanta sabedoria de vida.
Queridos, e muitas vezes, já parou para poder pensar, né? A gente tem aqui alguns irmãos, né, que fazem até parte, né, aí do grupo de risco, mas que por vezes o que precisam é somente de alguém para poder ouvir, é somente de alguém que possa sentar e possa ouvir, não somente com o ouvido humano, mas ouvir com o coração. Eu tenho algumas senhoras lá na igreja, nós fizemos um culto a cada 15 dias, o culto da Santa Ceia, né? No primeiro domingo e o terceiro domingo, nós criamos um espaço, fizemos um culto para 35 pessoas somente, mas lá só aceito a inscrição dos idosos, para poder privilegiar, porque o meu espaço lá, pela legislação, eu posso colocar 70 pessoas, respeitando o distanciamento, né? E aí de 15 em 15 dias eu faço um culto para os anciãos, para que eles possam chegar lá, para que eles possam sentar. E aí falo com os meus músicos: olha, louvado seja Deus, viu? Fui muito edificado, viu, pelo louvor aqui hoje, porque os meus meninos lá são um tal de worship, que é uma bateção de bateria, que é uma doideira. Eu falo assim: ó, hoje se vocês tocar isso no culto dos meus velhinhos, vocês vão se ver comigo, queridos, para poder valorizar. E isso precisa estar presente na nossa vida, na nossa família. Porque se hoje nós estamos aqui, é porque nós temos patriarcas, nós temos matriarcas. Se essa igreja aqui está de pé, eu falo com os meninos lá, que é uma garotada vibrante, uma garotada bacana, entendeu? E uma garotada boa. Mas eles acham que a história da igreja metodista Macabu começou há 2 anos atrás, quando eles chegaram na igreja. Aí eu falei assim: ó, mas aqui tem o seu Paulinho. Seu Paulinho é um irmão lá, que toda vez que você vai conversar com ele fala assim: não, pastor, que aqui, ó, nessa coluna aqui, isso aqui tem uma sapata. Olha, lá dentro dessa sapata tem o nome dos irmãos, e aí foi orado, olha, foi levado, quando nós compramos esse terreno aqui, nós levamos a terra desse terreno para poder orar no monte. E aí você começa a conversar com o seu Paulinho, um ancião, 77 anos, uma bênção, gosta de tocar pandeiro. Eles têm agora lá o pessoal na verdade o grupo de homens, né? Eles têm um grupo chamado os Filhos de Abraão. Eles gostam de fazer um pagode gospel. Aí seu Paulinho, quando o pessoal começa a estar fora de ritmo, aí ele começa a: não, para tudo, está tudo errado, peraí. Aí ele começa lá na cadência dele. Queridos, a valorização do ancião, o diálogo. Queridos, nós já não sentamos mais à mesa como família para termos um diálogo. Um vai comer no quarto, o outro senta na sala. Às vezes é naquela correria, na hora do almoço, chega para poder almoçar e todo mundo já almoçou. Aí vai lá e esquenta o prato no micro-ondas. Amados, nós precisamos nos assentar em volta da mesa, nem que seja uma vez por semana, para podermos estabelecer diálogo, para podermos estabelecer conversa. Porque aonde não há diálogo, o casamento que não tem diálogo, a falta de diálogo, ela precede o divórcio. A falta de diálogo, ela antecede o separatismo dentro de casa. Filhos que são adolescentes, várias mães: ai, pastor, eu não sei o que eu faço, o meu filho está lá dentro, só vive dentro do quarto trancado, não sai para nada, até para poder comer ele só come dentro do quarto. Mas não foi criado um ambiente do diálogo. Às vezes um menino ou uma menina vai abrir o coração, precisa falar alguma coisa, mas não é bem acolhido, não é bem recebido. Ninguém quer: já vem você trazer mais problema. Eu já tenho tanto problema, eu não posso ouvir, mas não vou ficar acumulando mais problema. Cada um resolve os seus problemas. Precisamos aprender
a encher a talha do diálogo. A comunicação precisa ser respeitosa, precisa se ouvir com o coração, precisa se ouvir com empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro, se nós queremos experimentar de uma transformação dentro do ambiente da nossa família. Precisamos ser bons ouvintes. A palavra do Senhor diz: seja o homem, pois, pronto para poder ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amados, uma terceira talha, guarda isso aqui, uma terceira talha que precisa ser cheia. Maria, ela se compadece da necessidade da família da noiva. Acabou o vinho, e ela leva essa demanda a Jesus. Quem fala da necessidade do próximo para Jesus está fazendo o quê? Quando você fala da necessidade do seu próximo, você identifica um problema no meio da sua família. Normalmente você faz isso dobrando o seu joelho. Você está intercedendo. Precisamos encher a talha da oração. Se a minha casa, a minha família e a sua, se nós queremos que ali seja o lugar de transformação, a talha da oração, da intercessão, ela precisa estar transbordando. Mas não, houve um problema, faltou vinho, eu fui convidado para a festa, fui lá na festa, estou falando por mim porque, eu sou o menos crente aqui. Fui lá na casa do pastor Fabiano e faltou alguma coisa. Ele chamou lá para poder ir lá na festa da casa dele, faltou coxinha, brigadeiro, meu Deus, é forte demais. O dia que fizer a comunhão aqui, faça um brigadeiro e me chame, tá? Faltou brigadeiro. Ao invés de eu me compadecer e procurar ser um resolvedor do problema, eu saio falando nas mesas: olha, a festa aqui não está com nada, a festa aqui não está com nada, está faltando brigadeiro. Pastor Fabiano, acho que ele ficou regulando ali o dinheiro. E aí começa, uma série de coisas que eu começo a inventar da minha cabeça, e começo a falar mal, e começo a falar para um e para outro e nunca falo com quem vai resolver. Mas o texto, ele mostra isso com clareza. Faltou vinho, o coração de Maria se compadeceu, um sistema de diálogo foi estabelecido, as talhas do diálogo foram cheias, e ela foi falar com quem? Ao invés de falar com um e com o outro. Às vezes acontece isso, pessoas que querem ver a solução do problema, mas sai espalhando aos quatro ventos, fala com toda sorte de pessoas que não vai poder ajudar a resolver. Queridos, o problema tem que ser levado a quem vai resolver. Não fica, porque depois a gente fica magoado. Não, porque eu não entendo, estava passando por um problema assim lá em casa, agora todo mundo na rua está sabendo, a minha vizinhança toda está sabendo, agora a igreja toda está sabendo. Mas querido, por vezes fui eu próprio que saí falando com um ou com outro. Eu tenho uma menina, um casalzinho bonitinho de namorado lá na igreja, 16 anos os dois, e com esse lance da pandemia,
o menino estava meio devagar na igreja, e ela voando na igreja, ela dança, e ela sentindo falta do namorado, querendo puxar o namorado para poder ir para a igreja. Pois bem, aí ela começou a ficar triste, aí começou a repartir lá com as meninas do ministério de dança, 16, 17, 18, 20 anos. Aí você já imaginou, né? O que saiu de sugestão ali, né? No meio daquela conversa. A questão do problema, às vezes, de levar o problema para quem não vai conseguir resolver, não tem maturidade, não tem competência, não está na área ministerial para poder resolver o problema. E aí começou toda sorte de incentivo, e nenhum deles era para reatar namoro. Larga ele, ele não quer nada não, ele não quer nada com Jesus não. Tipo assim, né? Já novinhas e cheias de legalismo, né? De que ele está desviando, ele está com outros conceitos, outros valores. Menino de família na igreja, família dele é da igreja, o irmão dele ministro de louvor, o outro irmão dele é músico, ele é o mais novo, a mãe é da intercessão, e as meninas, né, tudo botando pilha. Cuidado com quem você vai pegar informação. Aí daqui a pouco, aí ela foi, não satisfeita com isso, foi se aconselhar com uma outra pessoa na igreja, que não tem ministério, não é casada, e ela foi pegar conselho. Aí, né, abençoada, larga ele não quer nada com Jesus não. E aí um problema instaurado no meio da igreja. A mãe do menino descobriu, pastor, fulana de tal que mandou, que deu orientação. A menina de 16 anos, e ela ainda mandou um print, pastor, aqui, olha o print da conversa. Aí entra, né? Aí entra o pastor, né, para poder apagar o incêndio. Falei, minha filha, tudo dentro desse contexto, querido, de que às vezes a gente abre o nosso coração para quem não devia. A gente vai falar, entendeu, com alguém que não vai nos ajudar na resolução do problema. Poxa, nós temos um ministério de família atuante, formamos 2 grupos de casados para sempre agora. Temos uma liderança, tem um pastor que está sempre falando na área de família. Não vem falar com o pastor. E aqui o texto nos mostra, tem que falar com quem resolve. Não que o pastor é super-herói. Não é isso, querido. O texto aqui aponta para Jesus, porque quando ela identifica o problema, ela leva para quem? Para quem vai resolver. O que eu quero dizer para você é para poder evitar de ficar repartindo os seus problemas, chorando pitangas com gente que não vai poder te ajudar a resolver. Procura pessoas mais maduras na fé, procura líderes maduros, referências dentro da igreja, procura o pastor, alguém que vai poder te ajudar de verdade. Gasta o seu joelho, o seu tempo com Jesus, enchendo as talhas da oração, aonde a família, o lar, a igreja, a família na fé, o ministério, aonde se gasta, se investe tempo em oração, aonde se enche a talha da oração, ali há transformação. Ali há transformação. Mas aonde não se enche a talha, onde a talha da oração ela está vazia, ali é lugar de confusão.
Porque ali no dia que a menina foi tomar conselho com as meninas do Ministério de Dança, só confusão, só disse-me-disse, só fofoca, só problema para poder resolver. Mas isso só acontece lá em Macabu. Aqui não acontece, em nome de Jesus, só acontece lá. Por isso que eu estou assim, ó, careca. Queridos, hoje, antes de eu vir para cá, um irmão me ligou, vivendo uma situação de crise no casamento dele, e eu acho que já é a 20ª, não sei, quinta vez que eu oriento. Eu falei com ele: Ricardo, não adianta, Ricardo, eu tenho um princípio no meu ministério, eu tenho um princípio de vida. Você nunca vai ouvir eu legitimar um divórcio, você nunca vai ouvir eu assinar embaixo de uma decisão de divórcio. Eu nunca vou deixar de amar você. Você é um irmão precioso, você é um irmão que eu amo, mas eu nunca vou assinar embaixo de um divórcio. E aí ele na liberdade, né, que a gente já tem, e ele é muito precioso mesmo, ele falou assim: eu não sei nem para que eu liguei para o senhor por causa disso. Eu não sei, sabia que o senhor ia tentar buscar mais uma tentativa, mais uma busca de conciliação. Queridos, o que eu propus a ele: Ricardo, vamos orar, vamos interceder, Deus tem uma resposta. Ricardo, hoje está acontecendo de que a sua esposa, ela está se levantando em fúria, em revolta, ela está brava contigo, mas hoje eu estou conversando com você. Hoje é o dia de que você possa abrir o teu coração e possa ter uma palavra, que seja uma palavra afável para ela, que seja uma palavra amorosa, porque em outro tempo era o contrário que aconteceu. Ora acontece com um, ora acontece com outro, e quando eu tenho oportunidade, é ela que vem para poder falar comigo, a minha palavra é uma só: vamos buscar a reconciliação. Porque tem uns casais da igreja que realmente são desafiadores. Esse é um, mas de vez em quando eles zangam um com o outro e ele vai para a casa da mãe, né, e eles ficam separados, aí daqui a pouco volta de novo, mas nunca vão ouvir da minha boca. Eu sei que já teve um monte de gente lá na igreja que falou: acho que é melhor separar, se não dá certo. Às vezes esse senso comum, queridos, entra no coração da gente, mas não é o padrão da palavra de Deus, aonde existe o poder da oração, e quando eles estão ali buscando direitinho, eles estão se consagrando, as coisas andam, eles vão por um bom tempo. Mas quando um esmorece, ou o outro, ou às vezes é como acontece agora nessa questão da pandemia, os dois, aí eles não me dão sossego. Mas aí o que acontece? É mais cômodo quando vai tomar um conselho, abrindo a vida para, entre aspas aqui, quando eu falo qualquer um, é porque quando a pessoa às vezes ela não quer ser solidária, tipo assim: isso não é problema meu, eu não vou ficar esquentando a cabeça. Eu já ouvi algumas pessoas falando: pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta essa questão desses irmãos, de Ricardo e Elaine, não sei como que o senhor aguenta, não sei, porque o que eles estão querendo dizer com isso? Tipo assim: é melhor separar, é melhor abrir a família, é melhor que cada um vá para o seu lado, divide lá os filhos. Mas não, querido, não foi isso que Deus chamou. Amados, quem fala da necessidade do próximo para Jesus está entregando aquela situação em oração. Onde houver oração, sempre vai haver transformação. Amém? Queridos, só para poder pontuar, depois se você quiser investigar mais no texto, existem outras 3 talhas.
Aqui nós tratamos nessa noite sobre solidariedade, comunicação e oração. Mas o texto fala em 6 talhas. Existe a talha do serviço. Todo mundo serviu ali. Jesus serviu, o mestre Sala serviu, os serventes serviram, Maria, através da solidariedade, serviu. Agora, você já experimentou que revolução nós experimentaríamos dentro da nossa família se todo mundo lá no dia de manhã cedo acorda com aquela disposição: hoje eu quero servir como eu nunca servi antes, eu quero servir dentro desse lar, eu quero servir nesse ambiente de trabalho, eu quero servir nessa igreja como eu nunca servi antes, eu quero servir lá na minha comunidade, lá no meu bairro, na minha rua, como eu nunca servi antes. Encher a talha do serviço. Uma 4ª talha. A 5ª talha, a talha da obediência. Percebe que Maria leva a demanda até Jesus, e Jesus dá um chega para lá nela: ainda não é minha hora de poder me manifestar, eu estou começando meu ministério, isso tem um tempo proposto pelo Pai. Mas Maria, ela reconhece a autoridade do Filho, a figura da autoridade de Jesus, e ela é obediente. Jesus fala: ainda não é minha hora. E aí ele diz, ela diz para os serventes: olha, tudo o que ele fizer, obedeçam. Querido, às vezes, né, a gente recebe uma palavra mais áspera, mais firme, né, de um líder de ministério, do pastor, ou do pai, da mãe. Uma palavra que é mais firme, né, mais dura, mais severa, mais contundente. A gente já logo melindra, né? E a gente já logo se arma. Ou, né, usando até a própria linguagem daquilo ali que Maria fez: tudo que ele disser, obedeça, reconhecendo a figura de autoridade de Jesus. Mas muitas vezes, queridos, nós, quando recebemos uma palavra mais dura, e a palavra de Jesus foi firme com ela, às vezes a gente chega e fala assim com os serventes: aí, tá vendo? Olha como é que ele trata a mãe dele. Isso é um grosso, fazendo fofoca de Jesus, olha aí. Isso é um grosso. Esse meu filho é um estúpido. A falta de sabedoria, sai comentando, sai difamando. Preste atenção numa coisa, querido. Maria teve uma atitude de obediência, e é uma talha que nós precisamos aprender a encher. A obediência no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da igreja. Nós estamos sujeitos à obediência, né? Minha superintendente distrital, eu sou ligado ao distrito de Campos. Ela convocou para uma reunião quinta-feira, 9h30 da manhã. Na hora que ela colocou lá no grupo, o que eu falei? Amém, amém. Queridos, mas nós temos que, o nosso amém, o nosso sim, sim, o nosso não, não. Porque a palavra de Deus diz que o que vai além disso tem procedência do maligno. Agora, adiantaria alguma coisa eu colocar lá no grupo amém, e depois eu ia no privado lá com alguns colegas e falar mal da minha SD? Você está vendo? Que absurdo marcar reunião 9h30 da manhã numa quinta-feira. Não, querido. Queridos, nós precisamos entender que quando nós seguimos um princípio da obediência, nós somos honrados pelo princípio que nós seguimos. Agora, quando o contrário da obediência é rebelião. E quando nós falamos em rebelião, nós alinhamos a nossa alma com o espírito do primeiro rebelde, que foi Satanás. Quando Jesus dá uma resposta firme em Maria e diz: olha, não é chegada a minha hora. Eu estou entendendo de que você está com o coração compadecido, de que você está preocupada, mas não é chegada a minha hora. Ela sai daquela conversa e fala assim: olha,
tudo o que ele disser, façam. Estava ali estabelecido um ambiente favorável para que no nosso tempo talvez saíssemos dali murmurando, reclamando. Está vendo? Eu me preocupo, ele não está nem aí. Está vendo? Eu identifiquei o problema, levei o problema até ele, e ele nessa condição de filho rebelde, filho que não honra a mãe. Queridos, nós precisamos ter muita atenção. Se a minha casa e a sua casa, se nós desejamos que elas sejam lugar de transformação, precisamos encher essas talhas. Solidariedade, comunicação, oração, serviço, obediência e a última, perdão. Pastor, mas aonde tem perdão nesse texto? Os corações, eles são corações perdoadores, porque quando surge um ambiente onde algo deu errado, acabou o vinho da festa, aí começa uma espécie de caça às bruxas, o apontamento de dedo para tudo quanto é lado. As pessoas começam com a metralhadora, não, que o problema é de fulano, não, foi Cicrano que deixou o furo, não, foi Beltrano, não, o erro não foi meu não, o chefe está me acusando, no ambiente de trabalho, o chefe está me acusando, ele está me cobrando, mas não fui eu não, foi a menina lá do departamento pessoal, não, foi do marketing que errou. Não, querido, aqui todo mundo trabalhou dentro de um ambiente para que pudesse haver a transformação da água e vinho. Todo mundo cumpriu a sua função, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Poderia dizer dentro da igreja, cada um na sua função ministerial. Poderia dizer que cada um dentro da família, cada um dentro dos seus ofícios, cada um dentro das suas responsabilidades. Cada um fez a sua parte. Os serventes serviram, Jesus fez o milagre, Maria se compadeceu, o mestre Sala experimentou o vinho, mas todos eles estavam ali para poder cooperar, para que o milagre da transformação pudesse acontecer. Talvez essa não seja a realidade da sua casa, nem todos talvez cooperem, talvez você esteja ali, pelejando só, humanamente falando, mas Jesus está contigo. Faça parcerias de oração, procure ajuda, dentro da comunidade de fé, procure ajuda dos seus irmãos, abra o seu coração dentro das suas necessidades, com as pessoas que vão poder te ajudar, que vão poder te instruir, que vão poder pagar um preço de intercessão, de oração com você, que vão estabelecer propósito. Estabeleça dentro da tua casa princípios e decretos proféticos para que a tua família ela venha se converter, mas não abra a mão da tua família. A tua família, a tua casa não é lugar de deformação. A tua casa, a tua família, a tua parentela não é lugar de confusão. Ali é lugar de transformação. E observa o seguinte, e aqui eu termino. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Mas no versículo de número 2 diz: Jesus também foi convidado. A Bíblia se refere, Maria estava ali, mas Jesus era convidado de honra. Os discípulos estavam ali porque Jesus foi. Os discípulos pegaram uma carona com Jesus, mas Jesus foi convidado. Jesus precisa ser convidado. Jesus precisa ser convidado de honra. Ele precisa estar dentro do nosso coração, do meu e do seu, para que a glória dele possa brilhar e resplandecer dentro da família, porque o milagre aconteceu dentro do ambiente do casamento, porque Jesus foi convidado. E a Bíblia é muito intencional em dizer isso. É o único que está dizendo ali que foi convidado, é o único ali que foi dado honra, é o único ali que foi chamado, invocado, para poder trazer uma transformação, porque somente dele nós somos cooperadores, nós somos os enchedores de talha.
A parte humana para a realização do milagre de transformação, ela compete a mim e a você, mas o milagre em si mesmo quem faz é Jesus. Nós preparamos, nós somos os João Batistas de nosso tempo, nós preparamos o caminho para o Senhor, através da solidariedade, através do diálogo, através da oração, através do serviço. Nós que preparamos o caminho para o Senhor, através do perdão, através do relacionamento, que seja relacionamento aonde a gente possa demonstrar apreço, afeto, carinho, aonde a gente possa ser intencional, aonde a gente possa ser passional, chorar sim, sorrir sim, aonde a gente possa ser intenso, aonde a gente possa se entregar. Ali nós somos nós mesmos, não indiferentes, querido. A minha casa e a sua casa precisa ser lugar de transformação. A minha casa, ela tem sido lugar de transformação, e eu creio em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite para poder repartir o que essa palavra ela tem ardido no meu coração, para que a tua casa também seja lugar de transformação, que a tua parentela seja lugar de transformação, para que as pessoas que estão à tua volta, que convivem com você, que elas possam ter a vida transformada, porque Jesus é o convidado da festa. Milagre da transformação, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. Esse milagre, ele está presente na nossa vida, que nós possamos invocar a presença dele, a glória dele, que nós sejamos enchedores de talha. Nós temos aqui, quem aqui que deseja encher talhas nessa noite? Quem deseja encher talhas de agora em diante, a compreensão à luz dessa palavra? Não, pastor, eu vou servir mais, eu vou servir mais, eu vou lá, eu vou lavar uma louça, eu vou abençoar, eu vou lavar um banheiro lá na minha casa, eu vou dar testemunho vivo da graça de Deus sobre a minha vida, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar minha esposa, eu vou abençoar, eu vou fazer uma comida já há muito tempo que eu não faço. Esse dia eu preguei essa mensagem e minha esposa falou assim, depois que eu acabei de pregar a mensagem, ela falou assim, há muito tempo que você não cozinha, né? Eu falei assim, estou precisando servir mais em casa, né, meu amor? Aí isso foi num domingo. Aí na segunda-feira à noite eu falei, pode deixar que eu vou fazer uma janta hoje, e pode deixar que toda a louça é por minha conta. Serviço. A palavra de Deus, né? A palavra espada de dois gumes, né? Corta para um lado e corta para o outro. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida de forma sobrenatural. A sua casa não aceita essa condição, não aceita a condição de derrota, não. Você que tem filhos, netos, sobrinhos, pessoas que por vezes estão ali, né, refém às vezes do mundo das drogas, do álcool, mergulhados na prostituição, não aceita isso não. A tua casa é lugar de transformação, a tua casa, a tua parentela não é lugar de deformação não. Jesus, ele te plantou ali e não foi por acaso. Que a mesma unção que esteve sobre a mãe de Jesus esteja sobre a tua vida, essa unção de serviço, essa unção de comunicação, essa unção de solidariedade, para que você possa ver a tua família e o teu lar transformado. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Posso orar, pastor? O senhor quer encerrar? Posso orar? Em nome de Jesus.